Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Imagine um mundo em que as pessoas, para preservar sua vida e a sociedade, tenham que parar de se ver. Fiquem proibidas de se encontrar, de conversar de perto, de trocar qualquer tipo de fluido. Imagine que haja uma doença tão contagiosa e apavorante que as famílias passem a viver confinadas em sua casa e a única interação física possível seja com o seu parceiro. Esse cenário distópico é a realidade do mundo todo durante a pandemia do coronavírus. Para quem está há semanas evitando até cumprimentar os vizinhos, fica difícil lembrar do tempo em que sexo casual era uma questão de gosto. Para aplacar o tédio e a carência, os aplicativos abriram possibilidades de nos relacionarmos virtualmente com pessoas de qualquer lugar do mundo. Canais pornôs batem recorde de audiência e sex toys viraram objetos de desejo. Por outro lado, o mundo todo está registrando aumento da violência doméstica. E na China, aumentou-se o número de pedidos de divórcio. Os relacionamentos sobreviverão a essa quarentena? Esse é o tema desse episódio de Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa. E ao meu lado, mas a alguns quilômetros de distância, Ana Canosa, sexóloga e terapeuta de casais, que vai nos mostrar a luz no fim do túnel. Oi, Ana! Tudo bem, querida? A luz no fim do túnel, a luz no fim do túnel. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito maluco mesmo, que a gente pode ter alguns aprendizados, né? E acho que os relacionamentos que sobreviverem a este período de confinamento e isolamento vão realmente passar por um outro estágio de evolução e maturidade na categorização do amor, né? A gente sai dessa pandemia, quem está junto está assim, o que é o amor, né? O amor é isso? É quase um reality show, né, da vida real, assim. Enfim, quem vencer essas batalhas, essas provas do líder, essas provas de resistência e tudo isso vence no final, né? Eu sempre digo, né, que o amor, às vezes, ele não é suficiente. E acho que a convivência nos relacionamentos, a convivência com o outro agora está sendo muito testada. Então, nesse sentido, muitas pessoas vão, de fato, perceber que talvez o amor não seja suficiente, que a convivência com o outro, né, o compartilhamento das emoções, das ansiedades, dos medos, né, dos trabalhos domésticos, de fazer esse projeto virar, porque o que a gente está tentando é isso, né, manter o projeto comum ali e fazer esse projeto virar. Seja um projeto de relacionamento a longo prazo, seja um projeto de relacionamento à distância, enfim. Agora eu acho que as pessoas vão, de fato, entender o quanto que a convivência favorece ou não favorece as relações afetivas. E para participar dessa conversa de hoje, trouxemos a Fabi Gomes, maquiadora e influenciadora digital, sempre com boas histórias e reflexões sobre a vida. Bem-vinda, Fabi! Como é que você está passando essa quarentena? Nossa, numa gangorra emocional, né? É um prazer estar aqui em primeiro lugar, mas é isso que a Ana falou, os únicos relacionamentos que eu tenho para me desafiar aqui, por enquanto, são os meus filhos, a cachorra e um crush à distância, né? Para deixar tudo bem apimentado. Pô, já é bastante gente para administrar, né? Já é bastante coisa. bastante coisa. É bom porque eu e a Ana vivemos com marido e filhos, né? Então, com a Fabi, com filhos e um crush à distância. Então, são experiências... Um crush novo, complementar, tá? Um crush novo. Como é que está sendo isso para você, Fabi? Nossa, é bem desafiador, cara, porque tem essa coisa da convivência, não é só convivência física, mas de estar mais tempo ali na interação e a falta, na verdade, desse contato físico, mas o excesso desse contato pela tela também é bem desafiador, né? Então vão surgindo umas neuroses, assim, neuroses surgem naturalmente nos relacionamentos, é óbvio, né? É natural e é bem-vindo até. Mas acho que a gente que acaba dando espaço, assim, dando ensejo para mais coisa vir à tona.
Então tem umas bobagens que aparecem e daí fica uma discussão e rola sofrimento, né? Dor, angústia. Mas e como vocês fazem? Vocês têm uma hora todo dia marcada? Isso é um compromisso ou deixa meio livre? Como que vocês têm feito? Nossa, é 100% freestyle e é um saco por isso, porque muitas vezes eu não estou preparada para receber uma ligação de vídeo, né? Tipo, fisicamente preparada. E eu vejo tocando, meu Deus do céu, e agora, né, que eu tô com essa cara aqui? Aí vai acabar com o romance logo de cara, entendeu? Que é um negócio meio novo, que começou durante a quarentena. Então é bem desafiador. Começou durante a quarentena! Claro, gente, que para ajudar, não. né? Eu já quero aproveitar esse gancho para entrar no nosso Manda Casos e contar a primeira história do dia. Manda Casos. Vocês sabem que aqui no Sexoterapia a gente tem todos os dias 3 histórias reais que nos ajudam a discutir o tema da vez. O primeiro caso é do Daniel John, que mora, olhem só, em Portugal. Eu sou gay e namoro à distância desde janeiro. Não sou assumido para os meus pais e vivo com eles. Então, o sexo físico para nós ocorria quando nos encontrávamos de 15 em 15 dias. Eu tô feliz, é a primeira vez que eu amo a pessoa com quem eu transo. Mas essa incerteza provocada pelo corona é bem louca. Vejo muitos casais se juntando para passar a quarentena, mas isso não é possível pra gente. Nesse momento, a nossa convivência física está como a dos restaurantes, suspensa por prazo indeterminado e sem direito à entrega. Por outro lado, o nosso companheirismo se acentuou. É uma oportunidade de valorizar e conhecer quem a gente ama. Deus abençoe a conexão de internet. Sexoterapia. Quando ela funciona, né? Eu acho que tem um pouco a ver, né, Fabi, com isso que você estava falando, do relacionamento à distância, apesar de que a sua história é ainda um pouco mais maluca de ter, enfim, encontrado alguém durante a pandemia, hein, Ana? O que você tem para dizer para o Daniel e para a Fabi? Olha, o que eu acho... Hoje eu estava conversando com um paciente que foi muito engraçado, mas assim, eu tenho uns pacientes que são ótimos, sabe? Deus abençoe meus pacientes, que tem uns que eu me divirto muito. Então ele falava assim para mim, olha só, né? Eu levei 2 anos para ter coragem para trabalhar minhas fantasias sexuais. Estou há 4 meses na terapia pensando o quanto que eu posso contar para minha esposa ou não e convencê-la de ir na casa de swing. Agora, pelo amor de Deus, diante de tudo, o último lugar que eu vou pensar em ir é na porra de uma casa de swing. Porque eu estou pensando na sobrevivência. Muito bem agora, isso não faz o menor sentido. Não, gente, eu acho que nem pode, né? Eu não sei quais são as últimas notícias, mas a gente não dar no universo que eles estavam tirando a temperatura das pessoas antes de entrar na casa de swing. Mas elas estão abertas, as casas? Não, eu acho que isso já deve ter fechado, né? Isso era no começo lá das notícias da pandemia. Mas, enfim, mas eu achei tão engraçado. E aí a gente conversando, e ele me falou uma coisa importante, eu lembrei desse exemplo, porque depois ele diz o seguinte, ele está com a esposa dele dentro da casa, né? E aí ele diz assim, sabe, às vezes eu penso que para a fantasia acontecer, é preciso um certo afastamento. Porque se você está em casa o dia inteiro com o seu parceiro ou com a sua parceira, isso fica assim, vai ficando tão da intimidade, né, do jeito que você funciona o tempo todo, comer, acordar, trabalhar, ir ao banheiro, fica tão íntimo demais que trazer a fantasia para este grau de intimidade, numa convivência 24 horas, 3 semanas, é difícil você, né? E porque a fantasia ela exige um certo afastamento. E eu achei muito interessante, porque neste caso do Daniel John e no caso da Fabi também, a gente pergunta para ela o quanto que o distanciamento, um certo distanciamento, né, ele não favorece que você injete erotismo e desejo. Claro, sim, totalmente. Entre outras coisas, né, Ana? Não é só fantasia e desejo, mas entra aí, como eu disse, paranoia, um pouco de neurose, mas eu fico pensando, agora nesse caso que você falou do seu paciente aí, como é que vai ser, cara, para esses casais manter... Você abriu falando isso, né, que acho que... E eu estava pensando também, vão ter 2 possíveis cenários, assim, quando acabar tudo isso, né? Os casais que vão, tipo, meu Deus, felizes para sempre, assim, se reinventar e se descobrir,
E os que já começaram a pedir divórcio, que não vão poder nem se... Porque essa convivência é algo que demanda muito, né? Eu não sei o que eu faria no caso do teu paciente, talvez é inventar uma outra fantasia, tem que inventar um teatro, gente. Vamos fingir que a gente não se conhece. Não, e que a gente não veio... Não, né? e porque não é uma convivência numa situação normal também, né? Exato. É uma convivência, assim, você está convivendo 24 horas por dia, mas assim, sei lá, numa viagem ou dentro de alguma normalidade, mas assim, não é a realidade de hoje. Então, assim, com filho em casa, com cachorro, é isso, né? Sem poder sair, você dá enjoa da cara da pessoa, você não tem o que fazer, né? Você tem que continuar ali, olhando para aí. Um vai para o quarto, outro vai para a cozinha. Eu estou pensando aqui, se não tiver filho, ainda dá para criar. Agora, com filho, como é que você faz para criar alguma coisa disso e tentar tirar um suco? Não, você tem que trancar a porta do quarto e quem é que, né? Isso para quem tem 2 quartos em casa, né? Porque exatamente. nós estamos falando de um grupo de pessoas que pode ter 1 quarto, 2 quartos que tranca a porta. Tem gente que não pode. Como é que faz com isso, né? Mas aí eu acho que é interessante que essas vivências que estão à distância, quem está vivendo à distância, eu acho que tem uma dor muito grande. Então, eu outro dia fiz lá uma enquete no Instagram, inclusive o Daniel John foi uma dessas histórias, né? Contem um pouco sobre sexualidade na quarentena. E até quero agradecer todo mundo que mandou, que são os nossos ouvintes e tal. E aí, assim, muita gente com dor mesmo, sabe? Eu estou distante, ou pessoas que são casadas que estão em 2 países separados porque não conseguiu voltar, ou quem está trabalhando em outro lugar que não conseguiu voltar, marido que está num lugar, a mulher está no outro, né? Crushes iniciais, ou Daniel John está tudo apaixonado e não está podendo encontrar fisicamente o outro. Então, isso dói fisicamente. Dói. Eu tenho um paciente meu que tá mal pra cacete, porque a namorada dele tá em outro lugar, ele tá sozinho em São Paulo, tipo assim, eu vou morrer nessa porra desse apartamento. Aí começa todas as ansiedades a aparecerem. Então eu acho que tem uma dor, mas também tem um investimento erótico na distância, que pode ser favorável para você criar mecanismos e fantasias e poder, inclusive, experimentar, né? Nude para cá, fantasia para lá, acessar filme erótico junto, eu sei lá mais o quê, não sei o que a Fabi está fazendo, mas ela pode nos contar. Assim, logo de cara a gente vai perguntar para ela. Gente, vocês são terríveis. Olha a armadilha que me meti. Então, você sabe que eu já tive, antes de eu responder isso, eu não vou fugir, não. Eu tive um relacionamento à distância, eu namorei uma pessoa que morava em outro país, então isso não é uma situação necessariamente nova para mim. Namorei por 2 anos e meio. E a gente tinha um pouco essa coisa de trabalhar de alguma maneira aí o erotismo e trocar uns nudes e tudo e tal. Mas, agora, e é isso que eu queria te perguntar, Ana, talvez você possa me ajudar. Vou aproveitar isso aqui para fazer uma consulta. Essa história atual, ambos, tá? Isso é uma decisão dos 2. A gente não troca nude. A gente fala muito sobre isso, escreve muito, tem toda uma pesquisa e uma insinuação nesse campo, mas é muito, quase um exercício literário, assim, sendo sincera, mais do que visual. O que eu acho, de verdade, que até apimenta mais. Ótimo. Assim, aqui de dentro falando, sabe? Mas é uma decisão conjunta. Mas aí você está dizendo uma coisa legal, que é assim, vocês construíram uma narrativa que, por um acaso, ela vai através do texto. É uma narrativa erótica, de provocação, alguma coisa assim, né, que foi através do texto como ferramenta, e que pode ser, incrível para vocês. E outras pessoas podem estar buscando outros tipos de narrativa, usando o vídeo, usando a foto. Agora, tem uma outra coisa que é importante a gente dizer, né, que assim, nude vaza também, né, também tem isso, né, vídeo vaza também, conversa vaza, então a gente também, para quem não conhece tanto o outro, enfim, tem que tomar alguns cuidados a gente tem que tomar nesse sexo virtual à distância e principalmente com pessoas com que a gente não tem muito conhecimento, né? Não, mas eu fico só imaginando, desculpa, Fabi, mas eu fico só imaginando assim, eu hoje confinada com meu marido, com quem eu sou
muito feliz, mas casada há 10 anos e 2 filhas em casa, 24 horas por dia, como deve ser bom, né, esse relacionamento à distância, pensando assim, imagina, eles nunca se viram, eles nunca se tocaram, e aí quando acabar essa pandemia, vai ser aquele momento de se encontrar, gente, já imaginou isso? Olha isso, porque tem delícia. Isso, tem o medo também, porque uma coisa é fazer vídeo, mesmo que a gente faça vídeo diariamente e tal, outra coisa é o toque, né? A presença, o corpo, a química. Mas a coisa muito legal que eu acho disso é que pensa, descrever um beijo é muito mais desafiador, cara, do que, sei lá, como é que eu vou beijar uma tela? Vou passar a língua aqui agora na câmera do celular ou qualquer coisa do gênero? Então, essa coisa de descrever cenários e situações é muito erótico e pode ser bem excitante também. Pode. Mas você sabe, Marcos, eu estava falando de uma coisa, eu lembrei de uma paciente minha que está trocando mensagens com uma outra moça, né? E está lá, porque também tem acontecido isso, né? O quanto que eu posso, como eu fico impedido, né? Teoricamente, ou deveria, de fazer sexo presencial com as pessoas por causa da possibilidade de contágio, talvez a gente tenha a possibilidade de fazer mais investimento no conhecer o outro, no trocar, né, no trocar conversas. Aí eu tive uma paciente que falou assim, nossa, então, eu estou lá trocando mensagem com ela, tal, mas cara, imagina se quando encontrar com ela o beijo for ruim, eu vou ficar tão frustrada, porque aí tem o oposto, né? Porque Exato. como a gente como sociedade não está mais acostumado a fazer um investimento emocional de curiosidade sobre o outro por um tempo maior, a gente já vai logo para ver qual que é, então a expectativa, a gente cria expectativa, mas você cria por um tempo menor, a frustração vem logo de cara. Como é que é ficar 2 meses investindo num crush ou numa crush que você não conhece e num primeiro momento as pessoas não estão preparadas para isso, acho curioso assim. Não, vai ter que dar certo, né? Tanto investimento, mas isso que você está falando faz todo sentido. O Bauman já disse, os amores líquidos, né, cara? E é tudo tão fácil e fica descartável, né? E as relações ficaram muito superficiais, cara, e acabou, é isso, resolveu, tal, não rolou, e não tinha muito mesmo, eu estava sentindo um pouco de falta dessa exploração mesmo no outro e tal, então já deu tempo para ter briga, já deu tempo para ter noia, e aí a gente resolve, e aí é uma loucura, eu me sinto bem louca dentro desse lugar, assim, até dividindo isso com vocês e com o Brasil, e quiçá, né, o mundo, porque... Portugal já está no Portugal já está no rolê, né, então vamos ver como é que vai ser isso no futuro, aí vou ter que fazer. Mas é interessante isso, né, desse resgate das conexões, né? É verdade. E num momento que a gente tem que pensar num momento de vulnerabilidade, porque cada pessoa agora tem que conviver com um ruído interno, que é o que essa pandemia, este vírus, provoca em mim. Então pode provocar ansiedade, porque eu acho que eu posso morrer, ou pode provocar uma questão de sufocamento, porque eu estou dentro dessa casa, trancafiado, então depende muito do, né? Pode uma coisa de isolamento, de abandono, de rejeição, quer dizer, cada um de nós está vivendo este isolamento de uma determinada maneira. Pessoas mais ansiosas, pessoas mais menos ansiosas, alguns curtindo ficar em casa, outros odiando, pessoas sem privacidade nenhuma. Então imagina você, né? Você tem privacidade no seu escritório, se é que isso existe, e de repente você tem que dividir tudo com todo mundo dentro da sua casa. Então você não tem mais aquele momento de silêncio ou de tranquilidade, ou você não tem mais os seus amigos para recorrer, barulho, coisas na rua. Então assim, cada um tem que conviver com ruído interno num ambiente de estresse, porque a gente está vivendo uma situação estressora. Você está em casa não porque você quer, você está em casa porque você é obrigado, entre aspas, às condições a ficar em casa. Então, neste momento, a gente fica com o ruído interno muito, muito aguçado, né? Como é que você lida como pessoa com seus estressores? Nesse sentido, a vulnerabilidade pode aproximar as pessoas muito, porque você pode dividir com elas esses sentimentos mais difíceis ou momentos mais difíceis. Isso pode aproximar a intimidade.
Sexoterapia volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Ana, vou aproveitar que você falou desses espaços e desses momentos de privacidade para a gente falar do nosso segundo caso. Manda casos. O segundo caso é o da Maria. Eu terminei um relacionamento de 5 anos, mas ele não conseguiu se mudar antes da quarentena e ainda estamos morando juntos, cada um no seu quarto, sem relação sexual ou amorosa. Ter o meu próprio espaço e tempo livre me deu a oportunidade de me tocar sem o medo de ele entrar no quarto. Apenas me tocar para me curtir. E está sendo bem interessante. Eu já me masturbei mais vezes durante a quarentena do que nos últimos 6 meses. Sexoterapia. Pô, ela é a torcida do Corinthians, né? Ai, gente, podia ser mais trágica essa história, né? Podia ser mais trágica. Você viu, você comecei a ler, já vendo a Fabi aqui, como você se separando de uma pessoa e a pessoa tem que ficar lá do seu lado, não tem mais como escapar. Cara, mas essa história pode tomar tantos rumos, estava pensando aqui, né, Ana? Porque pode ser, decidimos sim, que não, ficou claro que a gente se odeia. E o contrário também poderia acontecer. Não sei se eu estou muito numa fase romântica, né? Talvez. Pô, eu percebi que a gente precisa um do outro, acho que sim, né? Isso que você quer dizer, né? Exatamente. Talvez, acho que pensando bem. Eu tenho acompanhado alguns casos também de pessoas que estão se separando também, que estavam começando a se separar e aí chegou o isolamento para complicar mais ainda, né? Eu acho que tudo depende de como você está fazendo esse desligamento amoroso, né? Se você, no caso da Maria, me parece que eles estão bem, né? De alguma maneira, parece que tá dando para conviver, tá dando para manter a privacidade, tá dando para me descobrir de outra maneira, mas tem outras situações que não estão assim, né? Que as pessoas estão muito tristes, muito infelizes, e aí você tem mais um estressor para a convivência, né? Que é bem complicado. Olha, mas eu achei interessante isso, né? Porque é isso, a Fabi falou, é a questão dela, a masturbação e tal. A gente tem feito um monte de matéria sobre isso lá no Universa. E é fato, assim, teve aumento nos acessos de canais pornô, aumento no faturamento das cam girls, né? As pessoas reclamando, comprando todos os tipos de sex toys e dizendo, nossa, sem sexo. Cara, antes as pessoas estavam transando tanto assim. Eu me perguntei isso esses dias. Isso, exatamente, sabe? Porque virou um sangria desatada, Gente, né? As pessoas... A história era justamente que ninguém transava. Agora que ninguém pode transar, virou um problema isso aí. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, que eu, nas minhas andanças, aí também acho que tem muita gente que não está transando. Acho que o aumento da masturbação ocorreu, né? Até porque eu não tenho a possibilidade de encontrar com o outro, mas pode até ser um efeito meio psicológico, né? Também, não sei, essa coisa do agora estou impedido. Então, se eu estou impedido, isso se torna uma questão urgente na minha vida. Então, as pessoas estão se aproveitando um pouco da situação. Eu tenho uma paciente também, que foi curioso, que ela sai de um relacionamento amoroso em que ela se submeteu muito ao desejo do parceiro, então ela está se separando, ela se separou já, então ela está retomando, né, se reconstruindo a autoestima dela, porque ela se submeteu demais ao desejo do outro, e aí ela começa a sair com um crush, que ela não transou. Então ela saiu primeiro, aí deu uma liga, beijou e não transou. E logo veio a quarentena, isolamento. Ai, que bosta. Que bosta. Só que ela nunca tinha se masturbado na vida. Pois é, porque como a sexualidade dela estava muito ligada ao desejo de estar com o outro, ela nunca tinha ela não via sentido em praticar a masturbação. E isso é bastante comum entre as mulheres ainda.
Agora, minha filha, ela descobriu a masturbação, entendeu? Então ela aproveitou o confinamento e ela estava com tesão absurdo. É que ainda por cima, né, também tem o fator tédio, porque tem gente com tédio, não é o meu caso, zero Não, tédio, 2 crianças nem o em meu, casa, zero. muito trabalho e tal, mas tem gente que está entediada, né, que tem tido esse tempo aí também, e fica lá, né, que eu vou experimentar agora. Imagina. Não, que a gente estava falando que antes da gente entrar, a gente estava falando que as lives estão meio, tem uma profusão de lives, estão meio decadentes já, né? Que tem muita oferta e tal. Eu acho que então, se as pessoas começassem a fazer lives sobre masturbação feminina, Não dá Nossa, ideia. sucesso, cara! Não. Eu vou dizer, agora, o que tem de gente no Instagram, de perfil de pessoas no Instagram, dando dica de sexualidade, vocês não têm noção. E não é E pessoa surubas formada, online, não. gente. Curso. Surubas online, anota aí. Eu acho que é tudo, na verdade, uma tentativa de reprodução do que se acontece no plano real, somado a uma espetacularização também de toda o fenômeno, né? Também, assim, tipo... Também fico pensando que as pessoas agora... Eu acho que quando acabar essa pandemia, vai dar uma deprê na galera. Sério? Eu acho que vai ter muita... Eu acho que se de um lado muitas pessoas vão ficar felizes por diversas razões, né? Desde que se controle o vírus, ameaça da vida, familiares, reencontro, mas eu acho também que existe uma energia, as pessoas estão colocando muita energia nessa produção de conteúdo dos mais diversos e de como é que eu posso espetacularizar agora na internet. Então vai dar uma certa deprê, porque aí vai voltar tudo normal. Sabe aquilo que, né? Uhum. Agora a gente já está, porque a gente está criando também uma rotina dentro dessa vivência dentro de casa. Eu sinto essa mudança, né? Primeira semana, todo mundo tentando criar uma rotina, ginástica às 7 da manhã, fazer homeschooling às 2 da tarde, vou fazer comida. Então aí começou a criar, né, o manual da boa quarentena. Então aí todo mundo... Chegou no final da segunda semana, a galera já começou a ficar meio, puta que saco, e agora? Pegou mesmo, vou ficar nesse negócio, o que eu vou fazer? Na terceira semana, explodiu a internet. Então, assim, é quase como se as pessoas tivessem que ficar criando uma movimentação na energia também, que quando acabar a quarentena vai voltar ao normal. Né? Eu acho que vai ter uma galera meio deprê. Ô, Ana, e sabe o que eu fiquei pensando, até depois de ouvir, eu acho que foi a Carmita Ábido falando num debate que teve lá do UOL, e eu achei super interessante, assim, é isso, né, hoje a gente tem, talvez não tenha sido ela, mas foi nesse debate, hoje a gente tem, assim, as desculpas ideais para as coisas que a gente não quer fazer, né, então, tipo assim, mesmo fazer sexo, cara, não tô com cabeça, ou tô isolada, não consigo ver o meu crush. Então, tipo assim, antes você não fazia sexo, isso era um problema, assim, do tipo, a ser resolvido. Agora, ele ou problema para você, né? Agora, você tem a desculpa ideal, você está em quarentena, o mundo está em pânico, isso serve para tudo, pra você não precisar ver sua mãe, para você não precisar ver a sua sogra, para você não precisar visitar seu avô, para você, sabe, não encontrar seu chefe, enfim, qualquer coisa. Para não produzir, para produzir, para tudo. Para produzir em excesso. Depois, todo mundo está reclamando disso, né? Mas, na verdade, tem um conforto bem grande nessa situação, nesse momento, né? Que depois então, a gente vai ter que retomar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, mesmo a desculpa, por exemplo, do trabalho para quando você não transa. Então, assim, eu não transo porque eu fico 2 horas no trânsito, porque eu trabalho não sei o quê, porque a gente, né? Então, acho que também tem isso, né? A gente se deparando agora, porque assim, agora a gente está se deparando com a gente, mais do que nunca, com a sua impaciência. Então, assim, puta que saco, eu não tenho saco de ficar vendo lição de filho, olha que mãe que eu sou. Né? Eu devia estar fazendo comida, estou comprando comida congelada, eu devia estar feliz, mandando coraçãozinho para todo mundo, tu é puta de ficar dentro dessa casa, sabe assim? Eu devia estar transando horrores e não estou, quero matar meu marido. Então, assim, agora, mais do que nunca, diante do estressor, você está se deparando com você e com todas as justificativas que você cria para tudo nessa existência.
inclusive para a convivência com os seus. Então, assim, agora a gente está sendo testado pela gente mesma. Diga, Gri. Não, você sabe que é engraçado você estar falando isso, porque logo que começou assim, a quarentena, uma das coisas que eu pensei, que para mim foi muito curioso, eu faço pós-graduação em teoria psicanalítica, né? Então eu fico muito observando e que foi exatamente isso, assim, que de alguma maneira, para as pessoas que estão em casa, obviamente, né? Porque tem muita gente que não tem esse privilégio, que não consegue ficar em casa, mas eu estou falando dentro desse contexto de quem consegue se dar o luxo de ficar em quarentena, ficar nessa clausura. Que, de alguma maneira, ali, o planeta está forçando a gente a parar, a pausar, né? E olhar para dentro. E ficar consigo. E parar. De alguma maneira. E o que eu saquei, assim, o que foi muito impressionante é que logo no início, a coisa que as pessoas mais tentaram fazer foi não só criar rotinas, mas criar um cronograma de atividades e tudo para se manter de alguma maneira ocupado, porque esse momento, sei lá, você imagina, quem faz análise sabe, né? É o momento que você tem ali para se confrontar e nem sempre isso é gostosinho, né? Isso pode ser bem assustador, pode ser dolorido pra caramba. Mas qualquer coisa que eu tenha acesso que me impeça de me acessar, eu vou tentar fazer. Então, isso foi um negócio que me chamou muita atenção, assim, essa dificuldade, essa resistência desse confronto, sabe, consigo mesmo, assim, de parar e olhar. E aí isso em várias esferas, né, cara, inclusive nessa. Parece essa quarentena uma incubadora de neuroses mesmo, assim, potencializa, né? E de não ter controle de nada, né, Fabi? Porque você não tem controle. Você não sabe se amanhã você vai morrer, se não vai morrer, se o seu avô, se a sua mãe vai morrer, se vai acabar. Por exemplo, eu estava falando outro dia, né? Eu amo viajar, assim. Eu trabalho para poder pagar viagem. Essa é a minha vida. Uhum. Aí eu fiquei pensando, gente, quando é que eu vou viajar de novo? Não sei. Uhum. Será que eu vou viajar de novo? Não é? Uhum. Será que vai rolar? Quando vai rolar? Eu acho que vai rolar, mas quando? Quando é que eu vou poder viajar de novo? E aí, então tem um total descontrole, totalmente descontrolado. E você bem colocou, que eu acho que é isso, né? Quer dizer, cada pessoa está vivendo uma experiência. Eu sou muito privilegiada, eu tenho um quarto para cada um dentro de casa, eu estou trabalhando num quarto, mas no outro meu filho também, no computador. Então, são privilégios que pessoas que estão no front lá, profissionais de saúde, não têm, queriam estar, estão lá, né, estão diante do risco, e gente que mora 10 em 2 metros quadrados, então, né? Cada pessoa está vivendo um tipo de reação a esse tipo de coisa, quem não quer ficar sozinho, quem tem medo. Então, eu acho que é como você falou, é a nossa panela de neuroses ali, pulando o tempo todo, cotidianamente, para nos mostrar quem nós somos e como é que nós estamos no mundo. E a gente não falou de uma coisa que não faz parte da minha realidade, pelo menos, mas faz parte da de muita gente, já tem dados mostrando isso, que o índice de violência doméstica aumentou, né? Essas pessoas que sofrem violência doméstica, elas estão expostas 100% do tempo aos seus abusadores, que é outra face, né? Assim, no mundo inteiro isso, né? No Brasil já tem dado, mas também no mundo inteiro, porque é o confinamento, né? Imagina, essas mulheres não têm para onde correr. Interessante porque os boletins de ocorrência, eles não têm aumentado, né? Apesar de se projetar o número do aumento de violência contra a mulher, porque elas não têm como denunciar, né? Imagina o medo também, delas, né? Cara, né? Imagina. Vai fazer complicado. O quê? Gente. Bom, vamos concluir nosso podcast, nossa sessão de hoje, com a terceira história da Luísa. Manda casos. O último caso do dia é o da Luísa, que mora em São Paulo. Estávamos distantes desde o início de janeiro, vindo de um ano difícil, ele com cefaleia tensional e possível quadro depressivo. Na época do carnaval, ele disse que não nos via mais juntos e que queria viver sozinho. Eu tentei contornar das formas que eu podia. Aí veio a quarentena. Achei que passando mais tempo juntos as coisas iam melhorar, mas ele não parou de sair, de ir à casa de amigos, não parou de trabalhar. Como eu fiquei trancada em casa vendo todo esse movimento e sozinha, resolvi sair logo dali. Aluguei um apartamento às escuras pela internet sem nem ter visitado.
A imobiliária nem permitiu a visita por medida de segurança. Talvez, se não fosse a quarentena, a gente podia ter tentado resolver isso de outra forma, de um jeito mais calmo, mais pensado. Mas ficar aqui sem absolutamente ninguém e vendo ele sair todos os dias, definitivamente piorou a minha saúde mental. Sexoterapia. A Luísa, então, estava vivendo já com algum problema com o marido e não conseguiu segurar o tempo de quarentena nessa convivência, né, Ana? Então, mas talvez, né, para ela, né, o fato dele não seguir no mesmo caminho que ela, de ficar em casa e se preservar, sei lá, tenha dado o start total, né? Falando, não, agora chega, não é esse homem que eu quero, porque eu acho que é isso também, né? Quem é que está me acompanhando num processo desse? Né? O que a gente vai fazer para a nossa história? Eu vou abrir meu coração para vocês agora e contar uma coisa bem interessante. Eu sou uma pessoa que, para mim, o amor, a minha mãe é portuguesa, né? Filha de portugueses. E o amor sempre foi construído a partir do fazer coisas para o outro, que a gente chama de serviços, né? Esse amor de ação mesmo. Então, faz comida, faz isso, organiza e tal, não sei o quê. Eu tenho muito isso. A concretização do amor para mim tem muito a ver com as ações que eu faço para o projeto comum e para o casamento. Desde que eu estou sem funcionária, que também é um privilégio que eu tenho, a gente teve que dividir todas as tarefas de casa. E desde que o meu marido assumiu as tarefas, sem abrir a boca e dividir tudo e fazer, sem eu precisar pedir, inclusive, sabe? Então tá ali, um faz ali, o outro pega, faz a comida, aí o outro vai, aí o outro assume isso aqui. Numa organização de grupo, que eu nunca amei tanto esse homem na minha vida. Ele desce de cueca para lavar a louça, minha filha, eu já acho ele um tesão. Então, e nem tá, é mais assim, porque tem para mim uma satisfação emocional de perceber que este homem está dentro do meu projeto, no nosso projeto família, tentando fazer isso aqui virar, e que está todo mundo cansado, porque além de tudo a gente ainda tem que cuidar da casa e do homeschool da criança, que assim, eu amo demais, eu estou cada vez mais apaixonada por esse homem depois de 18 anos de casada. Então vejam que dependendo de como a convivência, né, dependendo do que você precisa do outro ali naquele momento, você fala, agora vem aqui, vamos fazer esse negócio virar, vamos virar um grupo. A hora que isso funciona, eu acho que isso pode fazer toda a diferença no relacionamento. E se não funciona, né? Ou se não, o confinamento, ele exacerba, é o que a gente estava conversando. Potencializa, né? Potencializa tudo. Se é um atrito, uma desconexão, ou é um momento que você lembra que esse cara é legal mesmo, né? Ou essa outra pessoa. E assim, ela até disse, né? Às vezes, se fosse em outro momento, a gente ia tentar, ia prolongar, mas aquilo lá mostrou muito rapidamente que aquilo não ia dar certo, né? Era outra sintonia, né? Outra sintonia. Ela numa sintonia, o cara completamente em outra. Aproveitou e tchau, é isso, né? É tudo pintado com cores muito fortes, né, cara? E você não tem a possibilidade de fugir. Acho que essa talvez é uma das coisas mais desesperadoras. Eu estava conversando com um amigo hoje, e é uma história engraçada até, que ele foi passar um pedaço da quarentena num sítio aqui com a família, o irmão, com a cunhada e tal. Ele falou para a mulher dele assim, vamos embora daqui, pelo amor de Deus, porque a cunhada tem um toque de ficar tossindo, e aí ele me mandou um áudio imitando a tosse da cunhada, e claro que essa cunhada sempre tossiu, né, cara, e agora, durante a quarentena, essa tosse amplifica, né, obviamente, assim como tudo. Eu não sei, a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo, mas eu queria que você desse, Ana, para a gente, para todos nós, para todos esses nossos ouvintes que mandaram as histórias, mas também para a gente, dicas de como conviver com alguma harmonia durante esse tempo. E lembrando uma coisa, todo mundo falando falta de sexo com esse tesão todo, mas tem muita gente também, né, Ana, sem tesão nenhum, porque é difícil manter libido com esse tempo de gente... Olha, eu particularmente quero pensar qualquer outra coisa, porque assim a minha cabeça tá
tem muita gente ligada sem em tesão. outras coisas, sabe? Me sinto quase assim, uma pessoa alienada, sentindo tesão nesse momento, assim, sabe? Só, gente, não é certo nesse momento, não sei, parece que não combina, não sei. Pois é, você sabe que eu também já escutei esse relato, assim, né? Tipo, nossa, tá as pessoas morrendo e eu pensando em sexo, que absurdo. A gente volta sempre naquela questão, né, Marina, que a gente fala, né? Primeiro, por que você faz sexo? O que o sexo tem de significado na sua vida? Então, para algumas pessoas, o sexo ele é um canal de vida. Então, a pessoa precisa fazer sexo para se sentir viva. Então, essa pessoa que vai dar um jeito, mesmo que ela tiver com o marido, com a esposa, etc., ela vai dar um jeito de fazer sexo. O mundo está caindo. Mesmo que ele esteja com a esposa e com o marido, é ótimo, né? Mesmo que seja com sua esposa, com seu marido. Vai lá. Não, mas é o que eu quis dizer, assim, mesmo na situação difícil de isolamento e convivência. Vai dar um jeito de fazer, porque aquilo faz ela se sentir viva. Tem outras pessoas que a libido fica muito afetada pelo seu estado emocional. Então, a última coisa que a pessoa vai pensar, se está todo mundo morrendo por aí, ou se a avó pode morrer, se o pai pode morrer, ou se não sei quem está no hospital, a última coisa que ela vai pensar é em sexo. Tem pessoas que estão profundamente, eu conheço pessoas assim, profundamente magoadas com o mundo e com a humanidade, sabe? Assim, que toca mesmo a desumanidade e todas essas discussões políticas em volta dessa doença e de como... Tem gente que está profundamente magoado, sabe? Deprimido mesmo, com tudo que a gente... Angustiado. Então, assim, vai depender muito de como a gente lida com o sexo. Então, a gente vai ter as pessoas que não estão transando, as outras que estão transando muito, as outras que estão distantes, que não conseguem pensar nisso, e outras que estão se descobrindo pensando nisso. Tive casais que nunca fizeram tanto sexo na vida do que fazendo agora. Então, acho que é muito diversificada essas possibilidades que a gente tem. Agora sim, gente, é assim, ó. Você está em casa com a família que foi te dada, né, no momento que você nasceu, ou você está em casa com o parceiro ou a parceira que você escolheu. Tem que tentar fazer esse projeto virar. Não tem outra saída. O projeto é o quê? É manter a sua casa isolada, é todo mundo ficar saudável. Faça a sua parte. Não tem como ficar discutindo que eu não vou lavar louça, entendeu? Não tem, não existe isso. Outra coisa importante é assim, se para você não está sendo difícil, para o seu parceiro e para a sua parceira pode estar sendo. Por quê? Porque tem ansiedade, porque tem depressão, porque é fóbico. Não tem, foda-se. Está sendo, acolha, aprenda a acolher. Porque também me irrita profundamente esse povo que diz assim, nossa, vocês estão com problema, gente? Ai, para mim tá tão ótimo, adoro ficar em casa, não sei porque vocês estão assim. Ok, se você tá bem, se você tá tranquilo, se você tá achando tudo ótimo, maravilhoso, porque você detesta as pessoas, você tá de saco cheio do mundo, tá, não, ou porque você é muito resolvido psicologicamente, ótimo, mas não desdenhe a emoção do outro, porque para o outro pode estar acabando o mundo. Porque as pessoas têm cada qual a sua personalidade e a sua maneira de lidar com o estresse. Acolher o outro é a coisa mais importante também de fazer. E eu vejo que às vezes as pessoas falham na convivência por passar por cima do que o filho, do que a filha, do que a mãe está sentindo, do que o marido está sentindo, que a mulher, sabe? Um pouco mais de humanidade, exatamente, de acolhimento ser emocional diante de uma situação que é inusitada para todo mundo ou para a maioria das pessoas. Clímax. O que a gente pode aprender com tudo isso, né, Canosa? Primeira coisa, eu queria dizer que a recomendação oficial de alguns órgãos no Brasil e no exterior é de não fazer sexo, porque não há evidências de que a relação sexual pênis, vagina, né, ou de sexo oral, enfim, seja segura contra a contaminação. Então, desde que você não tem evidências que não é segura, então alguma recomendação é não evite sexo.
Claro que se você está vivendo em isolamento com alguém, com o seu parceiro, com a sua parceira, há 20 dias, obviamente que você já está compartilhando colher, dormindo na mesma cama, né? Eu acho que aí também cabe para cada pessoa fazer essa avaliação, né? Do quanto isso pode ser um risco ou não pode ser um risco. Para as pessoas que acham que pode ser um risco, ainda há a possibilidade de fazer uso do preservativo, tanto para fazer sexo oral feminino quanto masculino e para fazer sexo vaginal. Sexo anal não é recomendado porque descobriu-se vírus nas fezes, né? Então, o sexo anal, ele está fora de cogitação, ele deve ser, de fato, não recomendado, né? Lavar bem as mãos antes e depois da masturbação, porque a gente tem que dar essas dicas. Lavar os dildos, né? Tem que lavar os dildos. Lavar os dildos bastante, fazer masturbação, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, o que a gente descobriu é que nunca nós estivemos tanto com a gente mesma, nesse momento de pandemia, né? O quanto que a gente é capaz de acolher as nossas próprias ansiedades, os nossos próprios medos, a nossa própria euforia, e o quanto a gente é capaz de comunicar isso sem agressividade e ser acolhido pelo outro e acolher o outro, né? O amor, ele só se dá mesmo no processo de ação. Então, o quanto que nós estamos sendo chamados a amar as pessoas num nível muito maior do que só o seu parceiro ou a sua parceira. Afinal de contas, você está evitando de sair de casa, não só por você está evitando de sair de casa para profissionais da saúde não ficarem tão expostos, você está evitando de sair de casa porque pessoas que não têm condição, que vão ter que usar o sistema de saúde público, talvez não tenham leitos. Então, a gente, para além do amor que a gente está falando, desse amor erótico, a gente está sendo chamado a ter um amor um pouco maior, inclusive, né? Que é esse amor empático, né? O quanto que a gente é capaz de dividir, compartilhar, né? De ser empático e de acolher as pessoas e o humano que existe em nós. Foi bom para você? Fabi, nesse momento a gente dá as dicas, filmes, livros, podcasts, para as pessoas se inspirarem nesses tempos de pandemia. Bom, tem um filme você do tem Gaspar. pra gente? Bom, tem um filme do Gaspar Noé que eu vi já faz acho que 1 ano e meio, 2 anos, que chama Love, Amor em português, né? Que é bem maravilhoso, é bem apimentado aí para quem está a fim de se incentivar ou de ter ideias. Tem inclusive cenas de sexo explícito, mas não é um pornô. Eu até, inclusive, fiquei afim desse ator na época. Vamos ver aí, né, gente? Esse vale e a você, pena. Ana, o que tem para indicar para a gente hoje? Olha aqui, eu vou indicar o Tinder abriu uma parte dele lá que é um ícone de passaporte, que você pode se colocar em qualquer lugar do mundo. Então agora se você quiser falar com alguém na Dinamarca, meu bem, dizer que está perto de você, você vai lá e se coloca na Dinamarca e conversa com alguma pessoa na Dinamarca. Eu acho que isso pode ser bem divertido para as pessoas aí que estão disponíveis e que querem conhecer pessoas de outros lugares do mundo e poder compartilhar aí, não só ideias, como excitações também. Olha que ótimo, hein? Pensar que eu já paguei por isso. Tá vendo, então? Agora tá todo mundo podendo se divertir muito. Em breve, em Universo, a volta ao mundo com o Tinder. Sério, fiquem atentas. Eu tenho aqui uma dica que é o seguinte, é um projeto bem legal, de uma artista visual chamada Raíza Cristina, que ela tem recebido nudes das pessoas e transformado em obras de arte. Então, você manda os nudes, e ela, assim, enfim, os nudes aqui são nudes artísticos, né, gente? E que ela transforma em obras de arte. Então, o nome dela é Raíza Cristina, Cristina com CH, e o projeto chama #Nudes de Quarentena. Enfim, depois você pode olhar lá os nudes transformados em obras de arte pela Raíza. Eu achei bem interessante. É legal, né? Enfim, mais uma coisa para conhecer. Quem sabe tá lá querendo experimentar uma coisa diferente, né? Pode ser transformado em obra de arte. Muito bom. Gente, muito isso. Bom. Fabi, muito obrigada pela sua presença hoje. Esse Sexoterapia, edição
especial extra, um episódio extra, porque a gente não podia deixar de falar de relacionamento em tempos de coronavírus. E foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, foi um prazer participar. Queria ficar um pouco mais. Obrigada, em breve a gente Fabi, volta, né, Ana Canosa? É isso Obrigada, aí. Ana. Obrigada, Fabi. Foi uma delícia, viu? Obrigada Prazer por ter de novo. aceitado, né? Prazer meu de te ver de novo. É isso, Má. Vamos que vamos, né? Vamos nessa, gente. E até o próximo Sexoterapia. Se Deus quiser. Até lá. Um beijo. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.